E contrariando as expectativas do governo federal, que previa um rombo nas contas públicas na casa dos 230 bilhões de reais, Simone Tebet afirmou nesta quinta-feira, em um evento em Brasília, que o déficit nas contas para este ano deve ficar em torno de 120 bilhões de reais. No dia anterior, a pasta divulgou um número ainda menor, de 107 bilhões. Mas o valor não incluía o reajuste do salário mínimo a partir de maio. A ministra do Planejamento disse que é preciso cortar gastos. Vale ressaltar que no ano passado as contas do governo registraram superávit superior a 54 bilhões de reais. Foi o primeiro resultado positivo em 8 anos. E é claro que a respeito dessas expectativas econômicas que a gente vai conversar agora com os nossos analistas, quero começar com você, Vilela. Essa expectativa de um rombo cerca de metade do que havia sido previsto anteriormente, um rombo de 120 bilhões de reais para 2023, muito provavelmente, Simone Tebet, ministra do Planejamento, já está contando com a aprovação da reforma tributária, que engloba esses cortes nos gastos, nas despesas do governo, e também a aprovação da nova âncora fiscal, proposta por Fernando Haddad. Mas será que esse ano ambas as propostas vão sair? Olha, Lívia, antes de começar o jogo, todo mundo pode dizer que o seu time será campeão. E o que eu vejo nesse tipo de situação que tem havido nos últimos dias, seja esse comentário de hoje de Simone Tebet, seja recentes comentários de outras figuras graduadas do governo, o ministro Haddad e outros, é de que a reforma tributária, é de que o arcabouço fiscal, o texto do arcabouço fiscal, a sinalização da política fiscal do governo, dessa nova política fiscal, ela já é algo muito bom, muito excelente, consensual, todo mundo vai votar, todo mundo vai aprovar. Agora, o jogo não começou. Quando se fala de arcabouço fiscal, o texto não foi apresentado. Quando se fala de reforma tributária, as conversas ainda são muito incipientes. É só no momento em que forem apresentadas todas as propostas na mesa e essas propostas forem discutidas, especialmente no parlamento, onde o governo não tem maioria, é que a gente vai saber o real impacto dessas medidas e o real texto que eventualmente será aprovado dessas medidas. Então, ainda tem muita coisa para acontecer, é louvável o otimismo da ministra, mas ainda não é momento para se comemorar nada. Pois é, Marcelo Sfano, comemoração ou não? O que você achou dessa projeção de Simone Tebet para o déficit fiscal? Ela fala em 120 bilhões de reais, dias atrás havia falado em 108 bilhões, e ela justificou que um dos motivos seria justamente o reajuste do salário mínimo. Agora, você não está sentindo falta, Suano, do governo federal apresentar um pacote de medidas de corte de gastos? Esse é o ponto principal. Infelizmente, aí é que deveria estar o foco, a atenção do governo. Não adianta estar trabalhando, pensando em reforma tributária, pensando em questões dos juros da taxa Selic, se você não apresentar um projeto de como que você vai administrar a casa e a coisa pública. Como você vai administrar, vai coordenar a administração pública, melhor dizendo, desculpa pelo deslize. A grande questão é que ela está muito otimista porque ela precisa apresentar para a sociedade brasileira pelo menos um mínimo de que há uma coordenação, uma vez que ela entrou neste governo. Há alguns problemas que são muito evidentes. O Cristiano foi muito claro quando ele disse que o jogo ainda vai começar. Infelizmente, o jogo que o Cristiano estava falando realmente não começou ainda, mas está ocorrendo um outro jogo, que é o jogo de como tentar garantir a governabilidade para passar medidas que são essenciais para que o governo não faça aquilo que o povo espera que seja feito. Uma reforma administrativa e uma melhor administração, uma melhor máquina pública. A ministra Simone Tebet, por exemplo, ela chegou a apresentar algo que deixou a todos estarrecido. Quando ela falou, por exemplo, da âncora fiscal, nova âncora fiscal, o acordo já está estabelecido, nós já chegamos aos pilares, só faltam os números. Como assim? Se são exatamente os números que vão nortear, afinal de contas, a maneira de trabalhar com a âncora fiscal. Isso é o que poderia trazer credibilidade para o governo e estabilidade para todas as relações dos projetos de políticas públicas. Infelizmente,
Não tem por que ela estar otimista. O primeiro jogo não está sendo bem jogado. E o segundo, como o Cristiano bem apresentou, ainda nem começou. Aí é que nós vamos ter muitos sustos.